Bom, pessoal, então dando continuidade, hoje nós vamos resolver um exercício bem simples, tá? Aqui nós temos uma viga, ela está simplesmente apoiada sobre esses dois vínculos, tá? Esses dois apoios. E eu tenho uma carga pontual de 30 kN aqui no meu ponto C, e uma carga de 200 kN no ponto D. E aí eu quero descobrir qual que é a ação que está ocorrendo nesses dois vínculos, né? Essas duas cargas sendo aplicadas na minha viga, qual o efeito que eu tenho nos meus dois apoios, tá? Então, para isso, nós vamos calcular o momento fletor. Eu posso começar aqui pelo ponto A, poderia começar pelo ponto B também, tá? Porque aqui, ó, como ela está simplesmente apoiada, né? Eu só vou ter reação no sentido vertical, tá? Porque esse apoio aqui, ele não restringe o movimento da minha estrutura na horizontal. Ele só restringe na vertical, certo? Diferente se eu tivesse um apoio, né? Nesse sentido, então eu tenho uma restrição nesse sentido horizontal, uma restrição na horizontal e outra na vertical, tá? Então ela está simplesmente apoiada, eu só vou ter essas duas reações. Então, para que a minha estrutura fique estável, o meu momento em qualquer ponto deve ser zero. Então, se eu estou calculando o meu momento em A, ele deve ser nulo, tá? Então, portanto, eu tenho. Se eu segurar aqui no meu ponto A, né, eu prendo aqui e vejo primeiro essa força. Uma força de 30 kN, uma distância de 3 metros. Ela tende a rotacionar a minha estrutura nesse sentido, tá? Se eu olhar para esse ponto, tá? Que é o que eu estou calculando. Então, como ela rotaciona no sentido horário, tá? Eu posso considerar que o meu momento aqui é positivo. Então, eu tenho mais, né, 30 kN, né, vezes a distância, 3 metros. Aqui, 200 kN, da mesma forma, se eu prender nesse ponto aqui, ele tende a rotacionar a minha estrutura nesse sentido. Então, 5 mais 3, 8, né? Mais 200 kN vezes 8 metros. Mais ou menos, na verdade, né? Porque aqui, ó, se eu prender no ponto A e ver essa reação minha aqui eu posso chamar de R1, tá? R1, aqui de R2, tá? Essa R2, ela tende a rotacionar minha estrutura nesse ponto, nesse sentido, considerando esse ponto aqui, tá? Então, eu tenho menos R2, que eu não sei, tá? Vezes a distância, que é 13. 5 mais 5, 10, mais 3, 13. 13 metros. Igual a zero. Então, eu posso fazer o cálculo aqui. 30 vezes 3, aqui eu tenho mais 90 kN, metros. 200 vezes 8 dá 1.600, 2 vezes 8, 16, mais 1.600 kN, metro. Menos R2 vezes 13 igual a zero. Eu posso passar isso aqui para lá, né? Eu tenho R2 vezes 13, menos R2 vezes 13, está positivo, eu passo para lá negativo, menos 1.690 kN por metro. Eu posso aplicar aquela condição, né? Multiplico tudo por menos 1, né? Menos 1. Eu tenho R2 vezes 13 igual 1.690 kN por metro, tá? Passa dividindo, R2 igual a 1.690 kN por metro, dividido por 13, que vai dar 1.690 dividido por 13, dá 130. R2 igual a 130 kN, tá? Aqui é 13 metros, então corta, né? 130 kN, certo? Olhando agora para a minha estrutura, se eu tenho um carregamento de 200 mais 30, né, eu tenho 230, né, de força sendo aplicada nessas vigas, que é o total dessas duas reações, né? Então, eu tenho que R1 mais R2 é igual a 230 kN, tá? Se eu tenho o valor de R2, automaticamente eu encontro o valor de R1, né? R1 mais o valor de R2, 130,
é igual a 230, né? Eu passo 130 para lá, R1 é igual a 100 kN, certo? Então, isso indica que a força de 200 kN, né, ela está mais perto de R2, essa força aqui está mais perto do apoio R2, né? O que resultou o R1, né, mais R2 mais carregado que o R1, beleza? Então, por aí a gente consegue encontrar as nossas forças de reação nos nossos apoios, ok?